E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chamam por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, respirou. Leamos todos. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando desesperado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém. Uma das coisas que Jesus fala antes de subir aos céus e marca que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixou só. Ele mandou
momento, ó Deus, junto com a tua igreja, nós clamamos, pedindo, ó Pai, que o teu divino Espírito Santo, ó Deus, esteja consolando, amando, ó Pai, os seus filhos, bem também com os seus netos, ó Pai, nesse momento de vida tão dolorosa dessa família. Que o Senhor esteja, ó Deus, guiando os passos, ó Pai, daqueles que ficaram, ó Deus, que eles possam ter um referencial que é Jesus Cristo, e sabendo, ó Deus, que a irmã Nelma teve uma vida, Pai, gloriosa aqui na terra, e que nesse momento ela descansa com o Senhor. Obrigado, Pai querido, por cada pessoa que se faz presente aqui, por cada família aqui representada. Alcança, Deus, aqueles que estão nos assistindo pela live, que eles possam, Deus, sentir a presença do teu Filho amado Jesus Cristo, como nós já temos sentido aqui, ó Pai. Que a tua graça, que o teu amor seja transbordante em nossas vidas, ó Pai, para que alcancemos uma vida, ó Pai, segundo o teu querer. Uma vida, Deus, que, como tem pregado na tua palavra, aqui na tua casa, Deus, que seja uma vida que glorifique a ti. Que sejamos uma igreja firme, sempre constante, sempre abundante na tua obra, Deus, sabendo que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho nunca será bom em ti. Essa oração, Deus, que eu faço, te agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem feito para cada um de nós. E te pedindo também, Deus, que perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em Jesus. Graças a Deus, você que está tendo a oportunidade de acompanhar essa transmissão via live. Nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda, situada na Avenida dos Italianos, número 975. Estamos nessa noite com a finalidade de louvar e bem dizer o nome de um Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu quero saudar as pessoas que nos visitam nesta noite. Eu vejo ali uma jovem senhora. Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Esse lugar nada mais, nada menos do que a casa do Senhor. Então fique extremamente à vontade para louvar e exaltar o nome desse Deus. Queridos, queremos lembrar que quarta-feira nós estamos dando sequência a um tema pautado no que aprendemos com a igreja de Éfeso, e nós vimos algumas lacunas, ou melhor, nós vimos alguns aprendizados com a igreja de Éfeso, pautado no texto de Apocalipse 2, e nós estamos agora vendo uma recomendação dada por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o anjo fala a João: se tu não te arrependeres, eu venho a ti e vou tirar do meio de vós a luz, o candeeiro. Então nós vimos na quarta-feira passada que há uma luz fundamental, primordial, que ela precisa estar acesa numa comunidade de fé. Não é essas luzes holofotes que vocês estão vendo aqui para a iluminação da live, mas é a luz do Espírito Santo. E existem outras lâmpadas agregada a essa soberana luz, que é a luz do Espírito Santo. Nós vimos, a questão do entendimento e da sabedoria. E nós estamos vendo também o texto de Isaías, capítulo 11, versículo de número 2, quando fala de uma profecia a respeito de Jesus, que tinha o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, e a forma como ele se portava, a forma como ele agia. Então, na quarta-feira, nós vamos ver as duas luzes. Ao total, são 7 lâmpadas que simbolizam a questão da iluminação que o Espírito Santo de Deus traz sobre a vida da igreja e sobre a vida dos cristãos. Então, quarta-feira, você não pode faltar, você precisa estar conosco, para nós termos a oportunidade juntos de estarmos o quê? Aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero convidar aqui a irmã Isabela. Ela vai falar um pouco sobre o congresso intitulado para que entre
o Rei da Glória. Vem cá, segunda Isabela, e ela vai dar uma palavra, não é um congresso que não é também só para os jovens, mas é também para a igreja. Vocês têm percebido quem tem Instagram? Está no Instagram, eu ia falar Instagram. Quem tem Instagram tem visto aí a mobilização dele no que nós chamamos de propaganda de marketing. E ela vai lançar também para nós, que temos visto no Insta, o grande desafio para esse congresso intitulado Para que entre o Rei da Glória. Segunda Isabela. Gente, como o pastor falou, eu queria convidar os jovens aqui. Cadê elas? Vão aí, mas eu queria convidar os jovens. O Yuri teve que ir embora e o Gabriel não veio. Eu acho muito legal quando Deus ele faz algo, né, no nosso meio, e nós devemos ser gratos e Deus faz. No último congresso, se vocês olharem aquele painel ali, só tinha eu, Israel e Júnior. Não sei quantos vieram, o pastor dos Paulos veio pregar e ele deu uma palavra falando que no congresso do ano que vem, que é esse ano, viriam mais jovens, estariam mais jovens aqui. E eu acredito que foi uma palavra que o Senhor mostrou que de fato aconteceria. Nós temos o Gabriel, o Yuri e o outro Gabriel também, né? Eles infelizmente não puderam vir, mas todo mundo aqui conhece. Irmãos, por que eu chamei eles aqui? Eu acredito que todo trabalho ele tem início. Não vejo na juventude de Gênesis por esse motivo, né? Porque nós estamos dando um início a algo que tinha de fato acabado, só tinha os de Israel. Mas nós contamos com o apoio da igreja. Como eu falei na semana passada, é um culto dirigido pelos jovens, mas não é um culto dos jovens. Embora a grande maioria das pessoas aqui sejam jovens. Mas, se você é jovem ainda, amanhã vai ser, já dizia o programa do Chaves. Então, nós todos somos jovens aos olhos do Senhor. Então, eu queria muito que vocês estivessem aqui apoiando esse trabalho. Nós precisaremos de ajuda na rotina. Nós precisaremos de ajuda na recepção. Nós precisaremos de ajuda, Tia Helena, no Data Show. Porque nós somos poucos, embora o Senhor tenha honrado o nosso trabalho, nós precisamos de ajuda. O trabalho não é apenas de ajuda, o trabalho é da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, se uma parte do corpo tem sido e tem feito alguma coisa, o restante do corpo também tem que ajudar. Assim como as mulheres estiveram fazendo também, é bom que todos os homens também estejam participando com as mulheres. É um culto da igreja dirigido por departamentos, né? Então, eu peço a colaboração dos irmãos também na divulgação. Não sei se vocês têm visto, nós temos feito vídeos, né? Alguns engraçadinhos, outros não, mas nós temos feito vídeos, até a irmã Lúcia, você participou. Então, compartilhem, chamem jovens que vocês conhecem, né? Chamem pessoas. O Cristian veio perguntar, tia, posso trazer criança? Eu falei, pode. Eu estou pensando até ir lá buscar a Duda, a Laisa e o Cadu para estar aqui comigo também, porque é um culto para toda a igreja, dirigido pelos jovens. Amém, irmãos? Uma outra coisa, acabei esquecendo, então não é importante, depois qualquer coisa eu falo, perdi minha linha de raciocínio. Mas, irmãos, que vocês possam estar aqui conosco, tá bom? Alegria. Outra coisa, aquele que trouxer mais visitante vai estar concorrendo uma cesta de chocolate. Então, né? É algo aí também motivador para que vocês possam convidar outras pessoas. E as pessoas também que vocês convidarem podem trazer também. Então, é tudo uma estratégia de estar sendo influenciando e chamando pessoas para estar aqui juntamente conosco. Lá em Zacarias, o profeta Zacarias fala que Deus ele não despreza os pequenos começos. Né? Se Deus não despreza, ele dirá nós que somos servos dele. Amém? Então, muito obrigada pela palavra, passar a palavra para o pastor. Vai começar também 6 horas da tarde. É bom começar cedo para terminar cedo também, e até porque a juventude sempre gosta de ficar papeando depois, né? Então, para ter um bom tempo. Vamos colocar nossas cabeças e vamos orar, amém? Senhor, obrigada, Deus, por essa oportunidade. Eu venho te pedir, como nós estávamos agora, Senhor, lá atrás orando, que o culto não seja apenas, Senhor, um momento de descontração, não seja apenas louvores, Senhor, mas seja de fato um culto agradável a Ti, Senhor. Eu venho te pedir, toca no coração de cada irmão que está aqui, para que eles possam, Senhor, juntamente conosco, arder, Senhor, com grande expectativa, Senhor, para esse culto, Deus. Que a todas as pessoas que nós, Senhor, convidarmos, que elas possam estar aqui. Espírito Santo, eu te peço, toca-nos nos nossos corações e nos corações daqueles que nós iremos chamar, Senhor. E que Teu nome, Senhor, seja glorificado, e que Teu reino, Senhor, possa ser estabelecido,
Senhor, nesse lugar, Pai. E que possamos declarar de fato que o Rei dos Reis, Ele entra aqui na nossa igreja e estabeleça seu trono. Essa oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o irmão Vinícius. Quero convidar a igreja. Nós estaremos entoando o número 60 do nosso canto cristão. Coroai. Louvemos ao Senhor do sino. Hino de número 60 do nosso canto cristão. Hino de número 60, Coroai. No capítulo de número 50 de Gênesis. Eu quero nessa noite falar sobre propósitos. Propósito. A seminarista Isabela estava aqui falando, sobre a palavra que foi dada pelo mestre pastor Luiz Cláudio, da Assembleia de Deus ali de Bom Sucesso, que ano passado ele esteve aqui sendo canal desobstruído de Deus para falar da palavra de Deus. E eu entendi literalmente que a perspectiva vivida ou presta a viver por cada jovem da Memorial tem que fazer com que eles
estejam entendendo propósitos. Ninguém consegue ter uma vida de êxito, ninguém consegue ter uma vida de alegria se não compreender propósitos. Nós acreditamos que Deus, por ser todo-poderoso, detentor de toda honra, de toda glória, Ele sabe dos propósitos que Ele estabelece na nossa vida. E os propósitos estabelecidos por Deus na nossa vida não são para que venhamos viver frustrações, mas é para que eu e você possamos adquirir aprendizado. Só isso. Deus não é um sadomasoquista, que Ele tem prazer no sofrimento do homem. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele fala uma coisa importante que eu e você, em todo momento, precisamos estar lembrando. Essa leve e momentânea tribulação produzirá sobre a tua vida ruína, transtorno, mas ele diz que produzirá peso de glória. Então parece que Deus tem interesse de que eu e você, como bons servos dele, estejamos entendendo os seus propósitos. Até porque Jeremias, no capítulo 18, ele fala sobre o vaso e o oleiro. E ele diz que quem dá forma ao vaso é o oleiro. E Deus, usando o profeta Jeremias para mostrar a sua nação Israel, ele está dizendo o seguinte: vocês são barros, ou melhor, vocês são barro e eu sou oleiro. Então os propósitos são estabelecidos pelo oleiro na nossa vida. Então nós não podemos mudar o curso dos propósitos estabelecidos pelo Senhor. Só que nós precisamos adquirir uma coisa que para mim é muito importante, para que nós venhamos compreender propósito. Primeiro, maturidade espiritual. Se eu não tiver maturidade espiritual para entender o propósito de Deus para a minha vida, eu vou acabar metendo os pés pelo quê? Pelas mãos. Posso agir precipitadamente, posso falar precipitadamente, posso pensar precipitadamente e posso cair numa coisa que desconstrói na vida dos servos de Deus o que o oleiro quer fazer quando ele estabelece um propósito. Eu passo a ser o servo que desobedece. Pode ser, meu irmão, que propósitos do Senhor para ser estabelecido na sua vida, ele pode estar relacionado em muitas causas que possam ser presenciadas, visualizadas ou vividas por vocês. Por exemplo, no caso aqui que nós estamos trabalhando, o propósito de Deus na vida de José trouxe a ele sofrimento. Vocês lembram? A vida de José é uma vida que serve para mim e para você como algo extremamente positivo da parte de Deus, para que eu e você estejamos entendendo o propósito do oleiro Deus Todo-Poderoso. José, um filho prometido, ou melhor dizendo, nem prometido. José, filho ou alvo de um milagre divino. A Bíblia diz que a mãe de José, Raquel, ela não podia o quê? Engravidar. Chegou um momento que Raquel foi ousada em dizer, sabe o que para Jacó, o marido? Dá-me um filho, senão eu morro. E ela não estava entendendo o propósito. E José, ou melhor, Jacó, na sua sabedoria, ele falou uma coisa muito notória que eu e você precisamos entender. Estou eu no lugar de Deus, que cerrou
que não permitiu que a tua madre gerasse filho. Então, uma coisa interessante, José nasce para que Deus cumpra um propósito. Irmãos, tudo na nossa vida, a partir do momento que eu ergui a minha mão, dizendo, pela minha pública profissão de fé, que eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, minha vida passou a ser um complemento dos propósitos do quê? Divino. Pode ter sofrimento, pode ter dor, pode ser perda, mas tem um propósito. E não vai ser diferente. Nasce José. E a Bíblia traz um relato da vida de José muito interessante. Porque José, ele é um filho extremamente esperado por uma mulher estéril e por um marido que tinha uma mulher estéril e tinha um amor exagerado por ela. E a Bíblia diz que regalias eram desfrutadas pelo menino José. José, ele não trabalhava no que era trabalho pesado. Não é porque ele carregava os estigmas como os filhos de Noemi, homens debilitados, de maneira nenhuma. É porque José era o filho preferido de quem? De Jacó. Jacó amava mais José do que os filhos gerados por Lia ou pelas servas de Lia. José era a herança divina aos olhos de um patriarca chamado Jacó. Só que nós esquecemos, muitas vezes, que o nascimento de José não estava pautado para satisfazer o desejo de Raquel ser mãe, mas estava pautado em Deus usá-lo para que ele fosse instrumento do propósito. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 50, preste atenção nesse texto. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, eles disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. A Bíblia diz que os irmãos de José, por ter ciúme de José, primeira coisa, intentaram matá-lo. Mas eles disseram assim: não podemos matar, porque se matarmos José, nós vamos ser culpados de sangue, e juízo do Senhor vai vir sobre a nossa vida. E o texto de Gênesis diz que vinha uma caravana de quê? De medianitas, e José foi lançado no poço e vendido para essa caravana que vendeu José para o Egito. Jacó morreu e os irmãos de José estão preocupados. Olha só, é melhor a gente fazer alguma coisa. Parece que você percebe no texto bíblico que os irmãos de José eram homens ardilosos. Rubem, o mais velho, vira e diz assim: não mata o garoto não, mas vamos vender para não ter culpa. E agora eles estão reunidos depois de muito tempo, após um período no qual todos os hebreus descem ao Egito. Jacó vai ao Egito, Jacó agora morre, e eles mais uma vez agindo com astúcia. Vamos dizer que o nosso pai falou para eles não retribuir sobre nós o que nós fizemos com ele. Irmãos, se eu não tiver uma visão clara de propósito divino, sabe o que vai acontecer? Eu vou me frustrar em alguns segmentos ou alguns aspectos da minha vida. Era o que os irmãos de José estavam, eles não entendiam o propósito divino. Eles não entendiam que vender José só aconteceu por causa de uma coisa:
E todos nós sabemos, permissão de Deus. Se Deus quisesse, não quisesse, José seria vendido? Se Deus não quisesse, José ia para o Egito? Não. E os irmãos de José não compreenderam isso. Por isso que eles estão agindo fora da visão, fora da direção de Deus. O primeiro ponto é muito claro: quando eu e você não conseguimos compreender o propósito de Deus, nós estaremos agindo fora da visão dele. Não tinha necessidade deles inventarem de que o pai morreu, mas antes de morrer, pediu para que José tratasse eles com benevolência. De maneira nenhuma. Existe uma coisa muito notória e eu trago uma aplicabilidade para nós. Eu acredito que na prerrogativa dos irmãos de José é mais difícil. Mas para que eu e você nesse tempo venhamos cumprir propósito divino é mais fácil. Entendi, pastor? Sim. Os irmãos de José, eles provavelmente estavam familiarizados com uma história oral. Nas histórias orais se perde fragmentos. Querem entender? Todo mundo aqui, independente de idade, já brincou de uma brincadeira chamada telefone sem fio. Você percebe que nessa brincadeira telefone sem fio, ou se faz uma fila, ou se faz um círculo, ou se faz uma meia-lua, mas o que foi dito lá, pela primeira pessoa, a segunda pessoa, tem que ser transmitida a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 18ª, até chegar da mesma forma a 20ª o quê? Pessoa. Você percebe que nunca chega ao que foi o quê? Dito. Na transmissão oral, isso é transmissão oral. Você está familiarizado pelo que contaram a você, mas não contaram da mesma forma como foi vivido o acontecimento. Pastor, ainda não entendi, você vai entender. Os irmãos de José, eles se frustram no propósito porque eles não conheciam realmente, dentro da íntegra, o que Deus disse ao bisavô chamado Abraão: de ti farei uma grande nação. Mas é necessário que vocês desçam ao Egito. Não entendi. Você vai entender. Tu lembra aquele sonho que Abraão teve? O que Deus falou para ele? A tua descendência será escrava no Egito. Concordam? A Bíblia diz isso? Então eles vão se frustrar, porque eles não conheciam o teor da vontade o quê? E do propósito divino, porque eles não tinham o quê? A palavra escrita. Nós não vamos nos frustrar, agir em precipitações dentro dos propósitos divinos, porque o que está sendo transmitido a nós não é oral, mas é o quê? Literal. A palavra, o livro santo está dizendo para mim: olha só, em tudo você vai dar graças, porque essa é a vontade de quem? De Deus o Pai. Vocês precisam entender que jamais alguém conheceu a mente de quem? Do Senhor. Vocês precisam lembrar quem foi alguém com ousadia para virar para Deus e falar assim: Senhor, eu quero ligar um conselho, e falo nesse conselho que isso não seria bom, porque a Bíblia diz: quem foi o seu conselheiro? Por que se frustrar? Por que se precipitar? Se nós conhecemos os propósitos divinos. Porque a nós não está sendo destacado uma transmissão oral. Nós está sendo destacado porque nós temos o quê? A palavra de Deus. Então, se eu quero cumprir propósitos por parte do Senhor, eu não preciso ser ardiloso. Eu não preciso ser desobediente. Eu só preciso alinhar a minha visão
Qual a visão daquele que estabeleceu o seu propósito? Os irmãos fizeram isso. Será que de repente você está aqui nessa noite e Deus está dizendo o seguinte para você: alinhe o teu propósito com o meu propósito, para que você compreenda e esteja entendendo a minha o quê? Vontade. Não precisa ser ardiloso, não precisa inventar coisa, não precisa não. Porque quando eu começo a ser ardiloso, para que propósito seja estabelecido, quando eu começo a inventar muita coisa, para que propósitos sejam realizados, eu vou me frustrar. Mas segue, olha o que o versículo diz. Assim direis, portanto, versículo 16, portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: não vou dizer nada, estou é comigo. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos teus servos, do Deus do teu pai. José chorava enquanto eles o quê? Lhe falavam. Em Gênesis, nós temos dois momentos do choro de José. Dois momentos. O primeiro momento é quando José se dá a conhecer a quem? Aos seus irmãos. Vamos lá. Olha o que o texto vai ensinar. José se dá a conhecer aos seus irmãos. Capítulo 45. Olha só como nós não entendemos propósitos divinos. Porque, irmãos, o que eu entendo de interessante na palavra é que a Bíblia só traz um personagem que ele não teve nenhum erro. Todos os outros personagens foram falhos. Qual é o único que não foi falho? Jesus Cristo. Porque se nós olharmos a biografia pelo texto sagrado a respeito da vida de Jesus e falarmos que ele errou, significa que ele pecou. Se ele pecou, a morte dele foi em vão. Logo nós estamos perdoados do quê? Dos nossos pecados. Mas todo personagem bíblico, desde homem a mulheres, todos falharam, todos erraram. E aqui o texto mostra que antes de José entender propósito, ele também agiu como eu e você muitas vezes o que? Agimos. Ele falhou, ele errou. Olha só o que diz, abra sua Bíblia em Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com José, quando José se deu a conhecer seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Potifar. O sono de José, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, alguns pesquisadores elogam muito esse texto, porque quem já participou em um encontro com Deus conhece essa administração do choro de José. E uma coisa muito enfática nessa administração, quando Deus quer tratar interiormente o homem, é que José ele não chorou. Foi um estorvo, um grito. Ele brada, não é aquela questão, né? A mulher quando está com maquiagem, ela chora com classe, não é? Para não borrar o quê? A maquiagem. Tu quando está desesperado, a lágrima desce, tem uns que chegam a babar, não é isso? Perde-se a classe.
Imagine alguém que está nutrindo no coração um sentimento. Um sentimento. Como é que vai ser o choro dele? Porque quando José se dá a conhecer os irmãos, sabe o que José está falando no seu choro? Eu estou lembrando tudo que vocês o quê? Fizeram a mim. Vocês foram mal comigo. Isso aqui no meu peito está o quê? Doendo. Porque José não entendia ainda o quê? Propósito, gente. José estava preso não ao Egito, mas ele estava preso na casa do seu pai. Por mais que ele seja governador do Egito, por mais que a palavra dele, a palavra que vem depois de Faraó, quando José olha aqueles irmãos, ele esquece que ele é governador do Egito. Ele esquece que ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas sabe o que ele lembra? Do tempo que ele vivia como um hebreu. Vocês tiraram de mim aquilo que o meu pai me entregou, aquilo que o meu pai me deu. Eu já contei isso e repito mais uma vez. Uma vez conversando com meu falecido pai, ele falou o seguinte para mim: eu tinha um cavalo no Espírito Santo. Eu falei, pastor, tinha um cavalo? Tinha um cavalo. Sabia que se eu gostar de cavalo não, mas o cavalo tiraram de mim. E aí eu comecei a entender que as frustrações do meu pai não estavam por causa da idade, não estava porque ele não conseguiu aprender a dirigir, não estava porque ele era um homem que não sabia escrever o nome, mas desenhar o seu nome, porque ele não tinha estudo. A frustração dele estava porque tiraram dele o quê? O seu cavalo. Se tirarem alguma coisa da nossa vida, e se nós não estivermos extremamente aptos, se nós não estivermos extremamente diante de Deus para entender o propósito, meu querido, você vai se turbar. Você vai se colocar como a vítima, você vai se colocar como o próprio coitado, você vai se colocar como aquele ou como aquela que não é entendido, você vai desencadear todas as frustrações no percorrer da tua vida. É o primeiro momento do choro de José, choro de frustração por não entender o que? Propósito. Choro de frustração por não entender o propósito. José ainda estava preso, sabe o quê? A sua túnica está lá de manga o quê? Colorido. Enquanto ele no Egito, provavelmente, era uma prática na época, não só dos israelitas, mas era usar um penteado, muitas vezes que mantinha o penteado dos nobres, era o ouro, para dar fixação. Ele não lembrou que ele tinha o penteado da moda, ele não lembrou que ele tinha carros, carruagem, coisa que ele não tinha lá. Mas ele só lembrava que ele tinha uma túnica o quê? Um consulte. E por causa da inveja dos seus irmãos, os seus irmãos pegaram ele, lançaram ele no poço e ele foi vendido como escravo. Uma vez eu virei com uma pessoa e falei o seguinte: a gente conversa, é íntimo, ele é um cara bonado, e ele riu, porque ele falou: isso é mesmo, mas se eu ficar rico, coisa que não vai acontecer, eu não vou ficar rico, vai ser uma coisa interessante. Eu fico rico, e todo pobre, quando fica rico, ele se torna um emergente, não é isso? Aonde que ele quer morar, gente? Vocês lembram?
Quem pode falar? Barra ou Recreio. Aí eu vou comprar um apartamento na Barra, no Recreio. Vai eu, Marcelo, Isabel, Israel estão casados, só vão passar de visita. Mas nós não vamos largar as manias de quê? De pobres. De vez em quando a Marcela vai pegar um saco de açúcar, vai botar no cigarreiro, mas vai pegar um pedaçozinho e vai virar um saquinho e prender. Provavelmente eu posso comprar um 5 pérgola e achar a garrafa bacana e falar assim, Marcela, enche de água, porque essa garrafa é legal. Porque você não perde a mania de quê? De pobre. Mas se uma pessoa nasce rica, ela não tem mania de quê? Os propósitos divinos, eles só podem ser cumpridos na nossa vida se nós deixarmos para trás as manias de quê? De pobre, uma conjectura. O que eu estou dizendo é que para José entender o propósito, é o segundo momento do choro dele. Ele deixou para trás a túnica, o quê? Um consulto. Vamos olhar o texto de Gênesis 50? O segundo momento, assim diz o texto. Versículo 17. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos teus servos, dos servos do teu Deus e seu pai. José chorou enquanto o quê? Mas o Egito ouviu? Ele mandou todo mundo sair? Não. Porque o segundo momento do choro de José é o segundo ponto que eu acho crucial. É que José começou a se familiarizar com o propósito de Deus. Como que eu provo isso? Na própria palavra. Olha o que o texto diz. Respondeu José, não tem mais. Acaso estou eu o quê? Em lugar de Deus? O que Jeremias 18 falou? Vocês são o quê? Vaso na mão do oleiro. Irmãos, eu quero entender o propósito divino. A primeira coisa que nós falamos é que nós não podemos nos precipitar em nada. A segunda coisa é que nós não podemos estar presos ao nosso quê? Passado, irmão. A vida continua, mano. Existe uma missão, existe um alvo, existe uma meta. E eu quero alcançar. Porque eu entendo que esse propósito, essa meta, não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. É a vontade de Deus, irmão. Será que nós, como cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos percepção disso? Vontade de Deus? Porque se nós não conseguirmos entender a vontade de Deus, nós vamos nos frustrar. Nós vamos dar lugar ao diabo nas nossas emoções. E uma vez que eu dou lugar ao adversário de nossas almas, nas minhas emoções, eu me torno refém dele. O que você vê mais aí? Os cursos de psicologia das universidades são o curso mais o quê? Mais procurado. Porque quais são as doenças desse tempo? São as doenças da alma. E o diabo entende, o diabo sabe, e o diabo, muitas vezes, como um opositor da benignidade, da bondade divina na vida do homem, ele fala assim: que gatilho excelente, para que eu possa aprisionar ele ao seu passado. Nós temos uma transmissão literal. Paulo escreve e diz: quem está em Cristo, nova
As coisas velhas se passaram, a Escritura fica preso ao passador. Então, o propósito divino, o teu propósito, porque José agora, nesse segundo momento do seu choro, ele não está chorando, expressando o sentimento de uma catarse. Ele não está chorando porque ele está olhando para os causadores do mal na vida dele. Ele está chorando, mas é aquele choro, quando já viu que você chora, mas você chora que é muito contraditório, um choro de alegria, né? A mãe, quando uma criança nasce, vou dar um exemplo. A mãe, quando uma criança nasce, e os médicos, né, que fizeram o parto, entregam a criança à mãe, é um choro de quê? De alegria. É o choro da realização. É o choro onde Deus está dizendo, Deus cumpriu um propósito na minha vida, diz a minha saudosa mãe, que o propósito de Deus na vida de uma mulher é ter filhos, plantar uma árvore e o quê? Escrever um livro. A minha mãe dizia, filhos eu tive, plantei árvores, o último propósito eu realizei, não tinha sabedoria para escrever um livro. Então o choro é o choro de alegria, porque está entendendo o quê? O propósito. É isso que marca a nossa vida como cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus. É entender que o choro de José, no segundo momento, era um choro que ampliava a visão de José, mas está chorando de alegria, mas não de frustração, porque ele não estava mais preso à túnica ao quê? De manga calar colorida, que os irmãos tiraram dele e o venderam no Egito. E conclusão, terceiro e último ponto. Respondeu-lhe José, e precisa ficar preocupado não temais. Acaso estou em lugar de Deus? Quem tem que trazer juízo sobre a vida de vocês, se for assim, não sou eu, mas é o Senhor. Por quê? Porque José agora, ele tem uma visão do propósito de Deus para com a sua o quê? Vida. Irmãos, eu preciso entender o propósito de Deus para a minha vida. Você precisa entender o propósito de Deus para a tua vida. Nós precisamos entender os propósitos de Deus para a nossa igreja. Versículo 20. Vós, na verdade, para que ele fez? Intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em coisa linda, né? José, ele agora tem uma visão, que é uma visão não de uma transmissão oral. Ele tem uma visão de uma transmissão extremamente divina. Só que existem algumas coisas, irmão, e eu vou finalizar, mas eu preciso explicar algo a você. O grande problema é que muitas vezes eu não consigo entender os sinais dos propósitos divinos simplesmente por causa disso aqui. Minha visão está o quê? Tampada. Tinha como José entender os propósitos divinos? Tinha. José chegou na casa de Potifar. Ele foi ser escravo de Potifar. Mas a Bíblia diz que Potifar gostou de quem? De José. E entregou tudo nas mãos de José. Só que José tinha uma mulher devassa, desonesta, e ela intentou aliciar sexualmente José. José resistiu, porque ele temia o Senhor. E ela forjou que José tentou o quê? Agarrar. José agora vai para o cárcere. Chegando no cárcere, você também percebe que ele é o quê?
favorecido. Só que José estava com uma visão o quê? E tem um copeiro e tem um padeiro, que diante de repente do momento temperamental de Faraó, a divindade egípcia, ele ficou insatisfeito e mandou prendê-los. José tinha graça com o carcereiro. E a Bíblia diz que José interpretou os sonhos e falou que um voltaria a servir, o outro morreria. Aconteceu. E aí Faraó tem um sonho, gente. Você pode imaginar que de repente você sonhou e no teu sonho você viu 7 vacas gordas. Mas só que essas 7 vacas gordas foram devoradas por 7 vacas peladas. Gente, é impossível eu lembrar o sonho ainda. Porque esse momento de déjà vu seu é seu e não é de quem? É meu. Mas só tu estava no sonho. Pô, podia até estar no sonho, mas não tem como eu lembrar. E aí o copeiro falou assim, eu conheço um. Que ele falou que eu voltaria novamente a servir o Senhor. Eu estou aqui servindo o Senhor. Manda chamar. José ora, e José diz, o sonho que tu tiveste foi que você viu 7 vacas lindas. Pode imaginar a cara de Faraó? Porque tem uma coisa, às vezes você tem um sonho, e você acorda e você não consegue o quê? Lembrar. Mas de repente você está lá na cozinha, e você tem uma fagulha daquilo que você o quê? Sonhou. O que acontece? Você começa a lembrar o sonho. E aí, Faraó falou, opa, foi mesmo. Lembrei, tinha 7 vacas, mas calma. O que tomou você foi que as 7 vacas gordas, elas foram comidas por 7 vacas, o quê? Magras. Simples, Faraó. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. O que eu devo fazer? Junta. Porque nos 7 anos de fartura, você juntou para que nos 7 anos de escassez, você o quê? Possa suprir. Irmãos, existe uma coisa notória nisso. Sabe quem deu esse sonho a Faraó? E sabe quem fez Faraó esquecer o sonho? Foi Deus, irmão. Porque Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Balaque e Balaão lembram da mula? Deus falou com uma mula. No seminário do Senhor nós dizíamos, se Deus usa mula, não vai me usar? Deus tem seus propósitos, irmão. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Lança sobre Ele toda a vossa preocupação, porque é Ele que tem cuidado de vós. Como uma louca que fala, mulher, Deus não deu o bem, mas Deus também pode dar o quê? O mal. Essa é a perspectiva, meu querido. Essa é a vontade de Deus. Lembra que nós falamos a palavra introdutória? Deus não é um sadomasoquista. Mas Deus é um Senhor que Ele olha para cada um de nós e diz, ó, para você existe um desígnio meu a ser cumprido, então entre no meu propósito. E José conseguiu entender isso. José agora está dizendo assim, ó, tudo que aconteceu, eu chorei no primeiro momento com vocês, porque a minha visão foi tampada. E quando a visão é tampada, nós deixamos de entender ou enxergar o quê? O propósito. Existem coisas, irmãos, que vão acontecer, porque é propósito quê? Divino. Só isso. São coisas do propósito divino. Nós poderíamos chamar cada um de vocês, que vocês têm uma história, onde vocês viram um acontecimento, mas depois desse tempo você entendeu o quê? O propósito divino. Irmãos, seja sábio, seja entendido,
seja valoroso, seja valorosa para entender os propósitos de Deus. Os irmãos de José, por terem uma mente cauterizada, uma mente contrária à vontade de Deus, eles tentaram mentir. A vantagem foi, o segundo momento do choro de José, era um choro onde ele chorava de alegria, porque ele estava dizendo assim: não, fique tranquilo, você não precisa persuadir, você não precisa inventar uma coisa que papai não disse, porque o mal que vocês intentaram contra mim não foi mal, foi propósito divino, para que eu pudesse chegar ao Egito, para que eu pudesse ser preso no cárcere, para que eu pudesse chegar a Faraó, para que eu pudesse me tornar governador e para que o povo, o nosso povo, estivesse o quê? Protegido. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que norteia a nossa vida. Porque a vontade de Deus está pautada nos seus propósitos. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. É como disseram, nós só vamos entender quem tu és quando nos aproximarmos mais de ti. Não tem como fazer um homem, mesmo cristão, que não ora, que não tem vida de santidade, que não te busca, entender a sua vontade. Sempre iremos agir, se estivermos longe do Senhor, conforme a nossa carne. Vamos agir pelo que ouvimos e vamos agir pelo que os olhos físicos permitem estar enxergando. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos tirar a venda dos olhos para enxergarmos pela holística divina. E se olharmos pela holística divina, nós vamos entender que tudo está no teu propósito. Tu ainda governa, tu ainda tem autoridade, tu ainda diz e faz e realiza aquilo que tu queres fazer. Obrigado por essa noite, pela palavra. Toma-nos nas tuas santas mãos, nos abençoe, pois oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que é membro de uma igreja batista, em plena comunhão com o Senhor cristão, eu quero convidar você a estar participando desse memorial chamado Ceia do Senhor. Quero convidar nosso irmão Vinícius, quero convidar os diáconos que encontram-se presentes no recinto, na igreja, e nós vamos abrir os nossos hinários no hino de número 123 do nosso cantor cristão. Hino de número 123, e também quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia da primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 11, que nós estaremos usando como base para a celebração da ordenança chamada Ceia do Senhor. Servindo os elementos aqui, após a irmã receber melhor para vocês. Vem para cá, fica aqui, ó. Aqui. Servamos os elementos para vocês. E o número 123 do nosso cantor cristão. Seja bendito. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito
queria perguntar se algum irmão batizado, membro de uma comunidade batista, pegou o primeiro ou o segundo elemento. Deixou de pegar o primeiro ou o segundo elemento. Perdão, alguém que não tenha recebido? Se não, nós vamos dar sequência. Acredito que todos já receberam o primeiro, o segundo elemento, o pão e o suco da uva. A palavra de Deus nos recomenda, sob a orientação do apóstolo Paulo, no versículo de número 23 de 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partido, disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Tomamos o primeiro elemento, o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Antes de nós tomarmos do cálice, eu vou convidar a diaconisa Marcela. Ela vai dar graça nesse momento pelo pão e também pelo suco da uva, a representação do sangue de Jesus, que nos redimiu do pecado e inaugurou uma nova aliança em Deus. Oremos. Senhor, Senhor Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Sim, Jesus. Louvado é o teu nome. Ó Pai, te glorificando também, ó Deus, relembrando o teu grande sacrifício, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor sofreu por nós. Glória. E se hoje temos vida, Senhor, se temos Louvado é o teu salvação, nome. é pelo que o Senhor fez por nós. Amém. Louvamos e te agradecemos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Mediante a graça, comemos o cálice da nova aliança em Jesus. A Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, diz que Jesus, após ter ceado com seus discípulos, eles foram louvando ao Senhor na direção de um propósito de oração. Vamos abrir nossos inários no número 108 e nós estaremos louvando ao Senhor. Se você trouxe seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, você pode sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor. Hino de número 108 do nosso canto cristão. Quando Cristo aproveitar lá no céu, manda tocar. Quando o dia glorioso lá romper.
nos participar. Quando os crentes ressurgimos, o saudarem do ouvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Gritarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois ficar a vida e o amor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Amém. Nós estamos chegando ao término de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Você que nos acompanhou pela live, Deus poderosamente abençoe a sua vida. Queremos destacar, mais uma vez, a presença Selminha, carinhosamente assim chamada. Deus abençoe. E também a jovem ali, que nessa noite participou desse culto conosco. Deus abençoe a sua vida, amém? A todos os irmãos que direto ou indiretamente estiveram nesse culto e entenderam que Deus é um Deus de propósito. Ele cumpre na vontade e do teor dele. Vamos então orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor nos dê um restante de noite abençoado. Guarda-nos, proteja-nos, livra-nos dos males. Pedimos, Senhor, que o Senhor, como Deus bondoso, esteja a olhar para a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, e que nós possamos ser canais desobstruídos da tua glória, em nome de Jesus, para cumprirmos o propósito como agência nessa localidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa ser sobre a vida da Igreja Batista, o teu Israel espalhado por esta terra, a vida desses que nos visitam, em especial a vida com os familiares, com a vida dos familiares da saudosa diaconisa Elma, desde agora e para todo sempre a Igreja Unida diz. Amém. Querido, você pode se sentar, orando silenciosamente. Estamos encerrando o culto nessa noite.